Hoje farei um exercício em lógica formal refutando a suposta analogia entre maximalismo bitcoiner e determinismo marxista. Para isso, consideraremos algumas premissas e as relações entre elas, demonstrando que a analogia entre os dois é falaciosa. Comecemos pelas definições e premissas. Maximalismo austrolibertário representado por M. O maximalismo bitcoiner austrolibertário defende a liberdade máxima do indivíduo, baseada na ação humana voluntária, nos direitos naturais e na crítica ao coletivismo e à intervenção do Estado. A ação humana é guiada pela razão e pela liberdade de escolha. Além disso, a escola austríaca, cujas leis de mercado são frequentemente usadas como base teórica pelos maximalistas, entende que essas leis não funcionam de maneira determinística, mas como tendências que emergem das escolhas individuais em um mercado livre. Determinismo marxista representando por D. O determinismo marxista é a visão de que a história humana e as ações individuais são determinadas por condições materiais e estruturas econômicas pré-existentes. Não há espaço para liberdade de escolha, pois todas as ações são vistas como resultado de condições econômicas e sociais inevitáveis. Em primeiro lugar, as premissas sobre o maximalismo representado por M são: M1. O maximalismo austrolibertário valoriza a liberdade de ação e a escolha individual. M2. As escolhas humanas são baseadas na razão e no consentimento voluntário. M3. A interação entre indivíduos no mercado é voluntária e não determinada por condições externas coercitivas. M4. A escola austríaca considera que as leis de mercado refletem tendências econômicas observadas, mas não determinam de forma rígida as ações individuais, pois o comportamento humano é influenciado por decisões livres e racionais. M5. As leis de mercado são tendências gerais que emergem da interação voluntária entre indivíduos, e não princípios fatalistas que predizem ou controlam ações com exatidão. Em segundo lugar, as premissas sobre o determinismo marxista representado por D são: D1. O determinismo marxista sustenta que a história humana e as ações são determinadas por forças materiais e econômicas, por exemplo, as relações de classe. D2. A liberdade individual é limitada ou inexistente, pois as ações humanas são determinadas por forças externas, como a estrutura econômica da sociedade. D3. As mudanças sociais e históricas ocorrem como resultado de uma evolução predeterminada das condições materiais, e não como resultado de escolhas individuais livres. Vamos agora para a estrutura da analogia. A equiparação sugerida entre o maximalismo e o marxismo pode ser expressa da seguinte forma: M e D são análogos. Ou seja, assim como o determinismo marxista vê as ações humanas como predeterminadas pelas condições materiais, o maximalismo austrolibertário também impõe um certo determinismo ao utilizar as leis de mercado para prever e orientar as ações humanas. Avançando, chegamos à refutação lógica. Passo 1. Checamos se há comparação real entre M1 maximalismo e D1 determinismo marxista. M1. O maximalismo valoriza a liberdade de ação e a escolha individual. D1. O determinismo marxista vê as ações humanas como predeterminadas por forças materiais e econômicas. A relação entre M1 e D1 aqui mostra-se contraditória, pois o maximalismo sustenta que os indivíduos são livres para agir de acordo com sua própria razão, enquanto o determinismo marxista nega essa liberdade, atribuindo todas as ações humanas a forças externas inevitáveis. Logo, a analogia falha. Passo 2. Verificamos a relação entre M2 liberdade de ação e escolha e D2 liberdade limitada ou inexistente. M2. As escolhas humanas são baseadas na razão e no consentimento voluntário. D2. A liberdade individual é limitada ou inexistente, sendo as ações determinadas por forças externas. Se as escolhas humanas no maximalismo são voluntárias e baseadas em decisões racionais M2, elas não podem ser compatíveis com a visão determinista do marxismo D2, onde a liberdade de escolha é praticamente anulada. A analogia, portanto, não se sustenta. Passo 3. Analisamos do papel do Estado e da intervenção externa. M3. No maximalismo, a interação no mercado é voluntária e não coercitiva.
rejeitando qualquer intervenção estatal. D3. O determinismo marxista considera que as mudanças sociais são produto de uma evolução inevitável das condições materiais, sem espaço para escolhas individuais livres. O maximalismo de viés austro-libertário rejeita a coerção exatamente porque ela viola a liberdade individual e distorcem as leis econômicas que dela emergem, enquanto o determinismo marxista não reconhece essa liberdade como fundamental, subordinando-a a forças materiais. Assim, a relação entre M3 e D3 evidencia uma diferença irreconciliável. Passo 4. Refutamos a alegação sobre o determinismo das leis de mercado. M4. As leis de mercado refletem tendências econômicas observadas, mas não determinam de maneira rígida as ações individuais. M5. Essas leis emergem de interações voluntárias e servem como descrições gerais, e não como previsões fatalistas. O determinismo marxista D1, D3 sustenta que as ações humanas são rigidamente determinadas por forças externas. Já a escola austríaca, uma das bases teóricas de muitos maximalistas, afirma que as leis de mercado são regularidades emergentes que dependem de decisões voluntárias e racionais. Em síntese, a crítica falha ao assumir que as leis de mercado são usadas de forma determinística pelo maximalismo bitcoiner, já que a própria escola austríaca refuta essa visão. As leis de mercado descrevem tendências gerais de coordenação econômica em um ambiente de liberdade, e não determinam os comportamentos de maneira fatalista. Finalmente chegamos à conclusão lógica. A analogia entre maximalismo austro-libertário e o determinismo historicista do marxismo é falaciosa, com base nos seguintes pontos. Primeiro, o maximalismo defende a liberdade individual como princípio central M1, enquanto o determinismo marxista a nega completamente D1. Segundo, as escolhas no maximalismo são voluntárias e racionais M2, enquanto no determinismo marxista elas são limitadas por forças externas D2. Terceiro, o maximalismo rejeita a coerção estatal e qualquer imposição externa M3, enquanto o determinismo marxista considera as mudanças sociais como inevitáveis e fora do controle humano D3. Quarto, as leis de mercado, conforme a escola austríaca, não são determinísticas, mas sim tendências gerais observadas e emergidas das escolhas voluntárias M4, M5. Portanto, sua aplicação pelo maximalismo austro-libertário não implica em determinismo rígido. A tentativa de comparar o maximalismo com o determinismo marxista falha em sua base lógica, pois as duas posições são fundamentalmente opostas em sua visão sobre liberdade, agência individual e o papel de forças externas. Para fortalecer a conclusão e expandir a reflexão de suas refutações, podemos trazer exemplos de leis econômicas ou teorias matemáticas que clarificarão a cosmovisão austríaca e maximalista. A lei de Gresham afirma que quando duas moedas circulam no mesmo mercado com valores intrínsecos diferentes, a moeda ruim tende a expulsar a moeda boa da circulação, porque as pessoas preferem gastar a moeda de menor valor intrínseco e reter a de maior valor. No contexto do Bitcoin e do maximalismo austro-libertário, essa lei é reinterpretada. O Bitcoin é visto como a moeda boa que emerge em um mercado desregulado e em boa parte livre de interferências estatais, enquanto moedas fiduciárias ou alternativas menos confiáveis e mais controladas seriam as moedas ruins. No maximalismo, há uma crença de que, em um mercado realmente livre, a preferência dos indivíduos levaria à adoção de Bitcoin como a principal moeda, devido à sua resistência à inflação, descentralização e segurança. Contudo, diferentemente de um determinismo rígido, o maximalismo considera que essa adoção ocorre devido a escolhas livres e racionais, não por imposição externa. Se eventualmente o Bitcoin não se renovar e seus protocolos e suplementos não forem competitivos, o Bitcoin não será mais a moeda boa, dando lugar a criptomoedas ou qualquer forma de dinheiro que seja mais adequada. A lei de Gresham, como vemos aqui, opera como uma tendência natural e observável, mas não como uma regra determinística que elimina a atuação da lógica humana e a liberdade individual no mercado de moedas digitais. Outro ponto importante é o da teoria dos jogos, que é frequentemente aplicada ao Bitcoin para explicar como incentivos alinhados levam os participantes do sistema. Mineradores,
desenvolvedores e usuários a adotar comportamentos cooperativos e sustentáveis. Por exemplo, o protocolo de consenso do Bitcoin Proof of Work, ou prova de trabalho, cria um equilíbrio de Nash onde nenhum agente racional tem incentivo para desviar das regras, pois fazê-lo seria economicamente contraproducente. A abordagem desses conceitos está alinhada com a visão austro-libertária, que valoriza a liberdade e a racionalidade como fatores centrais na ação humana, não forças externas pré-determinadas historicamente que afetam o cenário econômico e psicossocial. Em suma, no maximalismo, tanto a lei de Gresham quanto os incentivos da teoria dos jogos dependem da liberdade de escolha dos indivíduos. Não há uma força determinística que obrigue a adoção do Bitcoin ou a conformidade com suas regras, mas sim uma coordenação voluntária emergente que baseia-se em incentivos racionais. Por fim, indo mais além nesse aprofundamento, podemos olhar o que especialistas do maximalismo falam de suas dimensões reais e erros cometidos em seu nome. Em uma entrevista no podcast Stefa Oliveira Podcast episódio 53, Andreas Antonopoulos discutiu suas visões sobre o maximalismo do Bitcoin. Ele enfatizou a importância de manter uma mentalidade aberta e de não se apegar rigidamente a uma única visão ou moeda. Antonopoulos acredita que o ecossistema de criptomoedas é vasto e diversificado, e que a inovação pode surgir de diferentes fontes. Ele alerta contra a tendência de descreditar outras criptomoedas ou tecnologias, pois isso pode limitar o potencial de aprendizado e crescimento dentro da comunidade. Contudo, ele também compartilha uma visão aberta sobre a competição no espaço cripto. Em várias ocasiões, ele expressou que a competição não é prejudicial ao Bitcoin, mas sim uma parte natural e necessária do desenvolvimento do ecossistema. Ele acredita que o mercado competitivo ajuda a refinar o valor e o uso das criptomoedas, ao mesmo tempo em que educa as pessoas sobre as diferentes funcionalidades e características de cada moeda. Antonopoulos costuma argumentar que o Bitcoin não precisa destruir concorrentes para ter sucesso, mas que o espaço cripto como um todo pode crescer e se fortalecer quando há diversas moedas. Ele vê essa diversidade como uma oportunidade para o Bitcoin se destacar ainda mais, pois as falhas e os erros cometidos por outras criptomoedas podem demonstrar a superioridade dos princípios do Bitcoin em termos de segurança, descentralização e durabilidade, bem como auxiliar na sua melhora técnica. Em suas palestras e escritos, como no livro Dominando o Bitcoin, ele frequentemente reforça que a competição é benéfica para o ecossistema, desde que os usuários estejam bem informados e saibam distinguir as verdadeiras vantagens do Bitcoin em comparação com outras alternativas. Segundo ele, abre aspas, o maximalismo do Bitcoin não é sobre pensar que todas as outras moedas são golpes, mas sobre reconhecer o Bitcoin como a melhor moeda e a única criptomoeda digna de confiança para o seu futuro financeiro. Fecha aspas. Temos também Jimmy Song, desenvolvedor e educador de Bitcoin, como uma visão também mais alinhada ao maximalismo. Ele acredita que o Bitcoin é a única criptomoeda que possui as características necessárias para ser uma reserva de valor segura e descentralizada. Song argumenta que outras criptomoedas frequentemente carecem de segurança, descentralização ou têm modelos econômicos insustentáveis. Ele alerta contra o entusiasmo excessivo por altcoins, pois acredita que isso pode desviar a atenção dos princípios fundamentais que tornam o Bitcoin único. Contudo, ele também acredita que a competição com outras moedas é boa para o ecossistema, pois, segundo ele, essa competição pode ajudar a melhorar a supremacia do Bitcoin. Em seu livro O Pequeno Livro do Bitcoin, Song defende que o Bitcoin não precisa de eliminar concorrentes para prosperar, mas sim que o mercado competitivo contribui para o desenvolvimento e amadurecimento do espaço cripto. Ele argumenta que a existência de outras moedas pode validar os princípios do Bitcoin e educar mais pessoas sobre o valor do dinheiro descentralizado, estimulando, assim, a adoção e a percepção do Bitcoin como o líder no setor. Song postula claramente, abre aspas, o maximalismo do Bitcoin não é sobre ignorar a concorrência, mas sobre entender que o Bitcoin é único em suas propriedades, sua oferta fixa, modelo de segurança e descentralização. Outras criptomoedas podem ter usos de curto prazo, mas o Bitcoin tem valor de longo prazo. Fecha as aspas.